Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? E aí, estão se cuidando? Muito bem, meus parabéns. Continue se protegendo, cuidando, seguindo todas as regras, certo? Para o bichinho não fazer morada lá na sua casa, certo? Então, a nossa aula de hoje é de geografia e nós iremos, aprender um conteúdo que fala trabalho humano e mudanças na paisagem. Então, nós já trabalhamos anteriormente sobre as atividades econômicas no espaço rural e no espaço urbano. Então, hoje nós iremos aprender sobre o trabalho humano e mudanças na paisagem, certo? Então, para produzir aquilo de que necessita, o ser humano ele realiza diversas atividades econômicas. Então, nós já estudamos sobre quais são as atividades econômicas. Na rural, é extrativismo, a pecuária e a agricultura. Isso na zona rural. E na zona urbana, nós estudamos sobre a indústria, o comércio e a prestação de serviços. Então, para realizar todas essas atividades, o ser humano, ele modifica a paisagem, certo? Então, eu coloquei aqui para vocês dar uma olhada, uma imagem, o trabalhador rural, ele está o quê? Cuidando da plantação, ele é um agricultor. Então, vamos ver o que é paisagem. Então, paisagem é tudo aquilo que nossos olhos podem enxergar, ou tudo que pode visualizar. Então, isso é o que? Paisagem, certo? Então, eu trouxe para vocês uma paisagem aqui do nosso Pantanal. Então, todas essas imagens que estão passando é uma paisagem, certo? Tudo aquilo, então, que nossos olhos podem enxergar, visualizar, chama o quê? Paisagem, certo? E a paisagem, ela pode ser natural ou humanizada, ou modificada, certo? Então, vamos ver o que é paisagem natural. Então, a paisagem natural são aquelas que não houve qualquer ação do ser humano, ou seja, elas não sofreram nenhuma modificação ou transformação causada pelo homem. Então, ela possui apenas elementos naturais, que são montanhas, rios, nuvens, rochas, mares. Então, tudo isso é paisagem natural que não sofreram nenhuma intervenção humana, certo? Vamos visualizar, então, paisagens naturais. Então, aqui nós temos, a água, a rocha, as plantas. E lá nós temos o quê? A montanha. Então, essas duas paisagens são naturais que não sofreram nenhuma modificação, nenhuma ação humana, certo? Então, o que é paisagem humanizada ou modificada? Então, ela é ao contrário da paisagem natural. Então, a paisagem humanizada são aquelas que em maior ou menor escala elas sofreram transformação por parte do homem, certo? Então, sempre que existiu uma construção humana, então trata-se de uma paisagem humanizada. Dessa forma, a cidade e as aldeias são exemplo desse tipo de paisagem, certo? Então, vamos verificar aqui na próxima imagem. Então, essa imagem é lá do Rio de Janeiro. Então, nós podemos visualizar ela antes, Antes e depois. Então, podemos perceber que anteriormente, aqui na margem do rio, não existia nenhuma construção. Então, ela era uma paisagem natural. A partir do momento que o homem decidiu, construir, ele modificou essa paisagem. Então, podemos perceber vários prédios, Então, é uma paisagem modificada. Antes era uma paisagem natural, mas após sofrer interferência humana, ela passou a ser uma paisagem modificada. Então, paisagem modificada na zona urbana. Então, vamos conhecer. Como as pessoas modificam as paisagens na cidade. Então, alguns exemplos para vocês visualizarem.
A partir do momento, né, aqui duas pessoas, eles estão discutindo, com certeza, né, é a minha opinião, eles querem construir uma nova estrada, né, uma avenida, então eles estão estudando como eles farão essa modificação lá na paisagem, certo? Próxima imagem. Então, a partir do momento que eles começam a construir, eles estão já modificando a paisagem natural, certo? Isso acontece na cidade. Olha lá, perfurando o solo, né? Com certeza, estão modificando, construindo, né, uma nova estrada, uma nova via e estão modificando a paisagem. Isso acontece na cidade, certo? Na zona rural é diferente. Vamos ver como acontece? Ainda alguma paisagem, né, modificada na zona urbana. Então aqui, a partir do momento que as pessoas decidem, né, construir ou projetar um novo bairro, eles também modificam a paisagem. Então podemos perceber que estão construindo uma avenida e vocês podem perceber que já estão modificando a paisagem que era anteriormente, certo? E também na construção de parques. Então o homem modifica a paisagem, certo? Na zona rural, como acontece isso? Então as pessoas modificam a paisagem do campo quando eles decidem, né, derrubar as florestas, as árvores para construir, para limpar o solo para plantação, certo? Então aqui tem uma imagem, né, da pessoa plantando e o outro está cuidando da terra. É o agricultor. E também a partir do momento que ele decide derrubar as florestas para construir pastagem, ou seja, na criação de animais, certo? Na apostila de vocês, não vem assim detalhado, né, o que é paisagem modificada, o que é paisagem natural, mas eu achei importante estar contribuindo com vocês, porque lá no início do conteúdo fala sobre a modificação da paisagem. Então eu achei que era importante vocês saberem o que era paisagem natural, o que era paisagem modificada e o que é paisagem, certo? Ok? Então espero que vocês tenham aprendido, né, um pouquinho dessa aula de hoje. O meu beijo, o meu abraço carinhoso, o meu abraço virtual para vocês. Pedindo a vocês que continuem se cuidando, porque é muito importante, certo? Então, até a nossa próxima aula. Beijos e fica com Deus.